Fala pessoal, tudo bem? Paulo Renato em mais um vídeo para o canal Bombeiros Industriais e hoje a gente vai falar sobre fatores humanos que podem influenciar diretamente nas emergências industriais. Como a gente sabe, situações de emergência, sejam elas emergências rodoviárias, aeromédicas, emergências industriais, elas possuem características peculiares. Para que você possa obter êxito naquele atendimento emergencial, é muito importante que você possa minimizar a quantidade de erros que possivelmente você e sua equipe vai provocar durante aquele atendimento. Esse tipo de situação ele traz muitos desafios, principalmente pelas circunstâncias que as emergências industriais, por exemplo, elas acontecem. Então, geralmente, você tem ambientes perigosos e com características diversas que podem, inclusive, influenciar diretamente no atendimento daquela equipe. Uma das características que a gente pode citar, que pode estar diretamente ligado aos fatores humanos, aos possíveis erros que podem acontecer, é que emergências industriais, na sua grande maioria, são de baixa frequência. Então, ao contrário dos acidentes ocupacionais, os acidentes de processo, como explosões, incêndios, emissões, eles têm baixa frequência, então eles são eventos mais raros. Então, muitas vezes, o atendimento àquela emergência pode surgir características que nunca foram vistas em nenhum outro local. Muitas vezes também você vai depender da experiência direta daquelas pessoas que vão fazer os atendimentos. Então, é importante que não somente os treinamentos, mas também as situações reais, elas possam ser compartilhadas, de forma que as pessoas possam ter cada vez mais informação. Então, como a gente sabe, as ações de emergência, as ações mitigadoras da emergência, elas devem ser tomadas tão logo no início que ela aconteça. Então, quanto mais o tempo passa, mais a situação tem a probabilidade de se agravar. Entretanto, existe uma questão. As informações que chegam à equipe da emergência no momento em que ela acontece, muitas vezes elas são confusas e muitas vezes elas não são tão claras como deveriam ser. Então, até que a equipe consiga ter a consciência do que de fato está acontecendo naquele local, vai demandar um tempo. Então, a parte de comunicação, ela está diretamente ligada a esses possíveis fatores humanos e erros que podem acontecer durante um atendimento emergencial. Uma questão que induz muito o erro, inclusive em situações emergenciais, é que muitas vezes você está fazendo uma atividade e você vai ter que parar aquilo que você está fazendo para fazer o atendimento à emergência. Isso não somente leva em consideração as equipes de emergência, mas aquelas pessoas que inclusive vão evacuar, vão sair do local para um local mais seguro, por exemplo, se você tiver uma emergência dentro de uma unidade industrial. Então é muito importante que seja colocado nas pessoas, se tenham uma cultura de segurança. Então essa cultura vai justamente impedir que as pessoas continuem nos seus locais, que elas de fato possam parar e virar a chavinha e dizer, olha, estamos em emergência, precisamos agir. Seja a equipe de emergência, brigadistas ou ainda pessoas que estejam trabalhando naquela unidade industrial. Como sabemos, a natureza da urgência daquela emergência lá, daquela situação que você pode ter na área, ela causa pressão. Então, muitas vezes, essa pressão pode não te dar o tempo hábil para que você raciocine, pare, pense e raciocine e diga qual é a melhor alternativa para se fazer agora. Então, é importante que sejam realizados os planos específicos para controle de emergência. Então, grande parte das plantas industriais, conforme as suas análises de risco, elas sabem quais são os seus piores cenários. Então, ligado aos piores cenários, são executados os treinamentos simulados, enfim, situações onde você possa executar aquele plano e caso a emergência venha ocorrer, você saber o que vai fazer, quase que instintivamente, de forma que você não possa gerar dúvida no que fazer e de fato agir prontamente, colaborando principalmente contra o tempo, porque o tempo em uma emergência ele corre rápido, então ele está sempre contrário a nós. Então é importante que seja feito esses planos e aí a gente consiga atender em tempo hábil. Uma outra coisa importante também é que a emergência em si, ela vai causar danos físicos na unidade. Então, explosões, incêndios,
situações de emissões tóxicas, por exemplo, elas vão mudar as características da unidade. Então, muitas vezes você vai ter situações de calor intenso, fumaça, pessoas correndo, enfim, situações diversas que vão mudar a condição normal. Então, essas situações, elas podem estar diretamente ligadas às tarefas que você vai executar. Então, ela pode tornar essa situação de execução da tarefa cada vez mais difícil. Então, é importante se ter ciência das consequências que aquele acidente pode provocar e o que você vai fazer para mitigar aquela emergência, enfim, conseguir prevenir que aquela emergência se propague, enfim, para outros pontos da sua planta industrial. Então, pessoal, esse assunto foi um assunto bem diferente daquele que a gente vem tratando no canal. Eu tenho estudado muito sobre esse assunto, principalmente por causa do atual momento que eu vivo, né? Eu estou fazendo um mestrado focado na parte de emergência, na área de engenharia de produção. Enfim, caso vocês tenham mais alguma sugestão de tema para a gente tratar aqui, não deixe para depois. Comente aqui, se você estiver vendo no YouTube ou no Facebook, pode comentar que a gente vai com certeza atender os pedidos e fazer novos vídeos para as próximas edições aqui do canal Bombeiros Industriais, beleza? Forte abraço a todos e até uma próxima.